quiser. Acho que aqui pega, né? Isso. Boa noite. Fui convidado aqui pelo ECAC, né, para falar sobre a raiva. Meu nome é Marcos Doutor Trindade. Eu sou representante da Kazenkai, que seria uma organização filosófica, e é um centro de meditação aqui na cidade de Canoas. Né? Essa pessoa que vos fala, né, é uma pessoa que viveu muito tempo na espiritualidade, também vive, né? Não deixa de viver ainda. Comecei com a minha mãe lá criança nas casas espíritas também. Depois, como coroinha do padre, né, eu também trabalhei muito na igreja quando eu era criança, igreja católica. Enfim, mas eu tinha os meus questionamentos. E eu fui e conheci o budismo, eu tenho essa linha budista e também a linha shintoísta. Né? São filosofias, vamos dizer assim, filosofias ou religiões um pouco diferentes do cristianismo, mas como um convite aqui a essa casa, tudo fala de amor e tudo fala de paz, e tudo fala de uma consciência, né? Por isso essa casa está aqui despertando consciência das pessoas. E que bom que vocês vieram nessa quinta-feira e estão aqui com a gente. E que bom também que a organização também da casa nos convida para falar sobre paz também, sobre amor. Mas hoje eu vim falar sobre um tema, diferente de alguns temas que eu vim aqui falar, né? Vou falar sobre a raiva. Né? Raiva, né? Esse é um sentimento que é muito comum às pessoas. É um sentimento que faz parte da mente humana, a raiva. Mas como lidar com ela? E nesses momentos tão complicados da política aí que vivemos, né, há pouco tempo atrás, com tantas pessoas dividindo opiniões, né, e tantos rachas, né, numa família, quando começa a se falar de política, às vezes uma pessoa já não gosta, às vezes outra já não gosta, aí já começa aquela briga na família, então tem uma desarmonia na família. Enquanto, né, o sistema está funcionando, ele está realmente dividindo as pessoas. Mas, antes de pensar em dividir, o que muda, o que Jesus Cristo e o que os grandes líderes espirituais mais elevados falaram? Para manter a paz, para manter o respeito e principalmente a união. O quanto o sistema faz a gente se dividir? O quanto o sistema a gente acha, não, somos os melhores e lá são os piores. Porque daquele outro lado está a mesma coisa. Eu estou com raiva daquele lado, porque aquele lá é pior que eu e eu sou melhor que ele. Todo mundo está na mesma situação, só que existem opiniões diferentes. E a opinião diferente de uma pessoa pode me causar raiva. Raiva é um sentimento muito natural de qualquer pessoa. Sendo uma criança que pode despertar a raiva dela porque ela está com ciúme do coleguinha. Sendo uma pessoa adulta que pode despertar a raiva na mente dela porque ela está sendo, de repente, passada para trás, porque a raiva também é um sentimento também que nos protege, um sentimento também que nos deixa alerta, e um sentimento também que faz com que a gente faça a justiça, de certa forma também, porque quando a gente vê uma pessoa sofrendo, a gente sente raiva daquilo e faz transformar uma situação, porque a raiva não é de todo o pior. A raiva é um sentimento que ela está na mente de qualquer um, mas ela não é de todo o pior a raiva, porque se eu sentir raiva de alguma coisa um dia e tive a lucidez, uma palavra que eu sempre falo para as pessoas que vão meditar comigo, para as pessoas que seguem lá Kazenkai, que vão participar dos encontros de meditação, palestras, eu sempre falo uma palavra, lucidez. Porque quando a gente fala raiva, a gente fala de coisa ruim, né? Mas não é tão ruim assim a raiva. A raiva ela pode transformar. Hoje a gente vê muita gente raivosa, né? Mas a pessoa está raivosa com toda a razão dela. E o outro lado também está raivoso por toda a razão dessa pessoa. Mas o quanto a gente vê a raiva colonizando a mente de uma pessoa. A raiva é um sentimento que toma conta da mente e o corpo lhe responde. Tem tanta gente com raiva que começa a passar mal.
porque o corpo está reagindo àquele sentimento ruim. Tem tanta gente com raiva que, a partir do momento que ela está com raiva, ela pega essa cadeira e destrói. Seja em alguém, seja jogando para cima, seja na mesa. O sentimento de raiva ele é tão natural, porém, um ser também, um outro ser também, não precisa ser o ser humano. Um animal também sente raiva. Existe a vacina da raiva para os cães, porque eles sentem raiva e aquela raiva coloniza a mente, toma conta da mente, assim como toma conta da mente humana. Mas o que eu quero pedir para vocês e chamar a atenção de vocês para a palavra que eu falei, lucidez. Olhar para a raiva de forma lúcida. Quem teve raiva essa semana de alguma coisa? Alguém deve ter tido alguma raiva. Até hoje, de repente. Alguém estava no trânsito, eu fui cortado na minha frente, antes de vir para cá, eu estava falando com o André. André estava na tranqueira, vindo de Porto Alegre, tinha uma reunião em Porto Alegre que tinha para vir. Às vezes eu venho aqui de kimono, mas não vim. E eu vim como eu estava, tinha uma reunião em Porto Alegre de trabalho, e muita gente cortando na minha frente, horário, né, de trânsito, essa hora está assim. E gente cortando na minha frente, me chamando disso, me chamando daquilo. Esses dias do senhor, eu acho que ele passou, buzinou por mim e xingou a minha mãe. Ele xingou minha mãe. Aí eu fiquei pensando, nossa, será que ele conheceu a mãe? Nossa, ele falou falou um palavrão, começava com P. Mas eu acho que a minha mãe não era, porque eu sempre vi minha mãe bem arrumada, né? Sempre bem educada, conversando com as pessoas, frequentava bons lugares, família, né? Tudo, sempre espírita, né? Tudo, igreja. Mas eu acho que a mãe não é isso. Acho que a mãe nunca foi isso, né? Mas anos atrás eu tinha raiva quando eu xingava a minha mãe no trânsito. Nossa, eu desci do carro e eu ia xingar a pessoa. O que eu estava fazendo? Aquilo estava tomando conta da minha mente. A raiva, ela toma conta da mente. Mas se você tiver a lucidez de compreender o que é a raiva subindo no sangue, né? Aqui a mente. E já colonizando a mente. Que o coração começa a bater, porque a mente já pensa, o coração começa a bater e bum! Aí a gente está usando o ser irracional que também somos. O lado animal do homem. O homem também tem um lado animal, que ele sente raiva e já destrói tudo que sente raiva. Aí, quando que passou esse moço e xingou minha mãe? Bom, eu acho que não conheceu realmente minha mãe. Então não vou me ofender por causa disso. Mas se também minha mãe fosse, ele devia ter conhecido minha mãe, nossa, foi legal o relacionamento deles, né? Se tu levar para esse outro lado, e se tu não entrar na mente, na verdade, numa mente coletiva, eu estava levando, minha esposa é advogada, eu estava levando ela para uma audiência. Aí, cedo da manhã, era umas 7 horas da manhã, não, desculpa, era 8, mas 7 horas eu estava no trânsito, mais ou menos, para chegar 8 horas, tinha uma audiência, então a gente levava a advogada de banco, levar um monte de papelada, enfim. Gente, antes das 8 horas da manhã tinha gente sim, eu parei para só largar ela. Tinha um cara atrás buzinando, não sei o que, buzinando assim, e eu, calma, né? Só larguei minha esposa e saí. Gente, cedinho da manhã, uma pessoa furiosa de raiva atrás de mim assim, e eu, calma. Semana passada, mesma situação também no trânsito, minha esposa, nossa, mas a gente tudo louca. Mas, na verdade, a mente coletiva, ela se enfurece por qualquer coisa. A mente coletiva, ela é enlouquecedora. Na verdade, a raiva é uma coisa enlouquecedora. Quando ela toma conta da mente, enlouquece qualquer um. Qualquer pessoa, já vi amigos meus ser, nossa, os santos assim. Mas tu tocou no calo dele, ele vira um bicho incontrolável, raivoso, ele quer te matar. Mas porque a raiva toma conta. Então tá lá. Às vezes chama uma raiva de capeta, às vezes chama uma raiva de alguma coisa, disso, daquilo, de doença, porque pode se ver até como uma doença. Se toma conta da mente, a gente tem que se tratar. Né? Esquecemos da paz quando que a raiva ela toma conta da mente.
Só que a gente tem que trazer essa paz para dentro de nós. Porque a raiva, ela domina a mente e ela te domina. Uma pessoa, ela sabe muito bem, a pessoa inteligente, ela sabe muito bem te dominar. A pessoa que é inteligente, ela consegue te dominar de forma muito fácil. A pessoa que é inteligente, mas leva a inteligência dela por esse lado. Porque a pessoa que te provoca a raiva, ela tem você na mão dela. Porque ela provoca a raiva em ti, ela desperta a raiva em você e ela consegue te dominar. E ela tá ali, você pode estar quietinho, ela fala assim, gente, eu não tenho cabelo, tá? Eu acho que deu para vocês notarem. Eu também já rapo, já porque não tenho. Fui zen budista há muitos anos, fui shintoísta há muitos anos também, estudei para monge, enfim, né? Não levei adiante em função de algumas coisas. Mas, enfim, estudei para tal. Aí eu sempre raspei a cabeça. Mas aí sempre tinha um amigo meu que eu sentava assim, ele, olha lá, chegou careca. Aeroporto de Mosquito, né? Aí olha lá, careca. Aí você me chamava, se eu entrasse na brincadeira, eu ia ficar com raiva dele. Porque ele tentava despertar a minha raiva para eu falar alguma coisa. Então, às vezes tu vê algumas pessoas, enquanto tu não tem muito cabelo, algumas sempre pessoas, oi careca, tudo bem, né? As pessoas falam isso para querer despertar a raiva. Ou chama a pessoa de gordinho, ou chama a pessoa de magrinho demais, porque pessoas gostam de despertar a raiva na outra pessoa. Mas se tu deixar levar, essa pessoa te domina completamente. Então, o que eu falei para esse rapaz? Gente, tu não tem ideia como eu gosto de ser careca. Adoro ser careca, adoro rapar minha cabeça por não ter cabelo. E quando começa a crescer um pouco os paralamas, né, do sucesso, eu também já tiro, porque me incomoda. Eu gosto de ter, assim, fica mais higienizado para mim, fica mais gostoso. E a minha esposa às vezes fala, Marcos, não esquece do shampoo. Porque o shampoo, ele não só limpa o cabelo, ele limpa também o couro cabeludo, deixa higienizado, a fronha fica cheirosa, não fica com cheiro de gordura, né? Que no próprio cabelo a gente fica. Então, é uma forma, né? A minha esposa fala brincando comigo, mas, nossa, quando eu comecei a não esquecer do shampoo, ela fala, Marcos, tem que... Aí a gente está lá no Zafra, ela fala assim, Marcos, compra shampoo. Eu compro meu shampoo masculino. Né? O pessoal acha engraçado, porque eu não compro shampoo, porque o shampoo higieniza também a cabeça e ilumina mais a mente do careca. Então, na verdade, as pessoas vêm falando, ô careca, sim, tudo bom? Ou seja, tu deixa a paz tomar conta da tua cabeça, porque tu leva isso na esportiva. E às vezes tem uma pessoa assim, louco para te provocar. Ela é uma pessoa raivosa, mas gosta de te provocar a raiva também, porque ela quer ver tu raivoso. E tem muitas pessoas que querem ver. Aconteceu uma situação lá no interior, faz tempo, faz anos que eu ouvi falar. Porque a raiva, ela assim, ela é um veneno que você toma. Porque a pessoa não sabe que ela está com raiva. Quando tu entra às vezes no lugar, tu não sabe, mas às vezes tem um monte de pessoa com raiva de ti. Ou porque tu fala assim, ou porque tu fala assado, ou porque tu se veste assim, ou porque tu fala assado. O Marcos é uma pessoa importante, ou deixou de ser importante. Tem sempre uma pessoa que parece que está com raiva de ti. É a chamada invejinha que causa uma raiva. Tu está tomando veneno de uma pessoa que nem sabe o que ela pensa, o que tu pensa dela, o que ela pensa de ti. Mas tem pessoas que têm raiva de ti, só da tua presença. Tem pessoas que se incomodam com a presença da pessoa. E tem raiva. E ela lança alguma coisa. Tinha uma... E aí tu tá tomando isso. Quando tu tem raiva também de uma pessoa, a pessoa nem sabe que tu tem raiva dela. Porque tu tá tomando um veneno, que é a chamada raiva. Tu tem raiva daquela pessoa. E tu tá tomando o próprio veneno, que é a chamada raiva, que tu mesmo produz dentro da tua mente. E tu fica triste porque tu tá com raiva, e tu fica com ódio da pessoa que tá com raiva dela. Eu às vezes cheguei num lugar e uma pessoa me deparou assim, bateu de frente comigo, eu nem sabia que a pessoa tinha raiva de mim por algum motivo. A pessoa bebe o próprio veneno, a própria raiva.
A pessoa não lúcida dos seus sentimentos e do que ela pode fazer com os seus sentimentos, ela mesma toma o veneno dela. Aconteceu um caso de uma prima minha lá no interior, lá fora, onde lá perto de Santa Cruz, onde ela é uma grande assim, né? E às vezes assim, o pessoal gostava de brincar com ela, né? E ela ficava enlouquecida com aquele povo lá no interior, e ela estava assim, com raiva daquele pessoal, assim, brincando com ela e tirando o sarro dela. Ela achava um cocô de um cavalo e jogava nas pessoas. Pegava o cocô do cavalo e jogava nas pessoas. Gente, quem que se cagava primeiro? Ela, que estava com raiva das pessoas, ela era a primeira a se cagar, que ela não conseguia acertar e ela voltava toda cagada para casa. E a minha tia, perguntava, por que está toda cagada, meu filho? Eu tirei o cocô, o pessoal estava brincando comigo lá. Esse é um exemplo que às vezes tu está com uma brasa na mão, louco para jogar numa pessoa e não consegue jogar, ou às vezes joga, mas quem se queimou, quem se ferrou primeiro foi você. Foi você que sempre está com essa... Por isso que você deve olhar para a raiva de uma forma lúcida. A raiva é normal, toma conta da gente, mas se a gente se deixar levar pela raiva, ela toma conta da sua vida e o tempo todo você vai ter raiva. Lá desde o coleguinha da escola que falou tal coisa, que te bateu, ficou com raiva dele, tem hoje até raiva dele até hoje. Tem pessoas que foi me falar uma coisa, Marcos, eu tinha uma raiva de Chico quando era adolescente, porque fazia isso aqui, aquilo ali, e eu tinha uma raiva de Chico, mas não precisava ter aquilo ali. Só me falar, não precisa ter raiva das outras pessoas. É normal, um sentimento normal. Outra situação que aconteceu, eu estacionei meu carro, saí, fui atender um cliente meu, escutei um estouro, pum! Um estouro enorme na rua. O que será que aconteceu? Aí, meu Deus, será que alguém bateu no carro que estacionei? Fui lá para fora, assim, a traseira do carro todo esculhambado. E um cara saindo assim, xingando, não sei o quê. Aí eu cheguei, olhei para ele, foi o senhor que bateu no meu carro? E eu falei, olha, eu bati, que não sei o quê, não sei o quê. E aí começou a discutir comigo, eu, calma. Foi ele que bateu no meu carro e ele que estava discutindo comigo. E aí daqui a pouco ele botou nossa mão na cabeça assim, o que eu vou fazer e agora? Eu falei, gente, só um pouquinho. Rapaz, agora eu esqueci o nome dele, faz alguns anos atrás, falei para ele assim, não precisa ficar assim. Mas como? E por que tu tá tão calmo assim? Tu era para estar batendo em mim. E eu, calma, não preciso bater em ti, porque eu era maior que ele, era um baixinho irritado assim. E eu falei para ele assim, não precisa, eu não vou ficar irritado contigo. Mas como? Eu bati no teu carro? Gente, meu amigo, a lata é feita para amassar. A natureza da lata é feita para amassar. Eu vou me incomodar? Eu vou brigar contigo porque tu amassou meu carro? Poderia muito bem chegar pelo pescoço aqui e brigar contigo. Mas não. Vamos conversar. O que foi acontecer? Ele me explicou, tal. E ele ficava assim, olhando para mim e não entendia. Por que eu não estava brigando com ele? Por que eu não estava brigando com ele? Ele achava que eu não estou acreditando que o senhor está falando comigo. Não está brigando comigo. Não estou brigando, eu não preciso brigar. O que aconteceu? O meu carro, foi para a oficina. Ele falou assim, Marcos, eu não tenho dinheiro, não sei o quê. Cara, mas eu vou dar um jeito. Eu liguei para o seguro veio, pegou meu carro, veio para a oficina lá autorizar. Gente, ele pagou tudo. O carro tinha uns arranhõezinhos. Gente, o carro ficou melhor do que estava. Por quê? Porque eu deixei a paz tomar conta de mim, não a raiva tomar conta de mim. Se eu olho com lucidez para esse sentimento de raiva que toma conta da mente de qualquer um, a raiva ia tomar conta de mim. Ia sair brigando com o rapaz. Mas para que piorar todas as coisas? O que ia acontecer? Eu ia sair com o olho roxo, ele também. Eu ia brigar na rua, vai ser feio. Olha, nossa, de que eu ia falar para o meu cliente? Nossa, o Marcos é um grosso, claro, tá certo que ele brigou lá, mas ele é grosso, ele brigando soco.
E outra coisa, meu carro já está arrebentado, porque o cara não ia fazer nada. E outra coisa, às vezes a pessoa leva e não paga, o cara pagou certinho. Deu uns 3 mil e pouco de conserto, ele pagou em dinheiro tudo. Né? E teve mais coisas ainda que ele mandou fazer no carro assim por desculpas. E me ligou pedindo desculpas. Agora, se eu fosse raivoso e se eu deixasse a raiva tomar conta do meu coração, o que ia acontecer? Tudo errado. A raiva, se você ver ela de forma lúcida, ela pode ser benéfica. Sabe por quê? Porque se tu uma vez sentiu raiva na sua vida, porque alguma coisa aconteceu de errado, e se tu olhou com a raiva, para aquela raiva que pode acontecer com a mente de qualquer um, com lucidez, você pode transformar. Tem tanta gente que ficou indignada com tanta coisa e transformou a vida. Tem tanta gente que ficou indignado com o seu trabalho, que trabalhava lá, dia e noite, o chefe lá, ó, pá, em ti, e aí você saiu, você montou sua empresa. Se você não tivesse com raiva aquele dia, você estaria lá com o chefe batendo na cabeça também. Se você não tivesse raiva de uma situação que você não mudou, também não ia acontecer nada. Você ainda estaria alimentando aquela raiva lá, sem olhar para a raiva com lucidez. Lucidez é o melhor remédio para resolver. A paz na mente é o melhor remédio também. Esse é o maior. A paz na mente e a amabilidade do ser amável. Eu olhei para uma pessoa que estava querendo brigar, estava na minha frente, desesperada, arrancando os cabelos, porque bateu no meu carro, eu poderia brigar com ela. Não briguei. Apenas olhei com lucidez, calma, e conseguimos ajeitar tudo, sem nenhuma briga. Agora eu quero convidar para vocês para 2 minutinhos, 1 minutinho, 2 minutinhos de meditação. A meditação causa paz no nosso coração e na nossa mente. A meditação nos deixa mais serenos, lúcidos e sabendo o que realmente acontece na nossa mente. Eu só quero pedir para vocês sentarem de forma lenta, fechar os olhos e fazer um momento de respiração. Respira fundo, puxa o ar pelas narinas, solta o ar pela boca lentamente. Respire fundo novamente. Enche o abdômen, não a respiração torácica, mas a respiração abdominal. Solte. Respire novamente profundamente. Quando você tiver, continue. Solta o ar. Quando você estiver nervoso, a raiva tomando conta. Respire fundo. Oxigênio o cérebro. Não deixe a raiva tomar conta do seu cérebro, do seu estado de espírito. Respire fundo. Solte. Deixe a paz. Deixe a amabilidade. Respire fundo. Solte. Agora fique em silêncio. Deixe o silêncio falar para você. Deixe a paz falar para você. Deixe a amabilidade no seu coração falar para você. Deixe a lucidez discernir os seus sentimentos. Deixe o amor tomar conta. Deixe a paz tomar conta. Quando vier esse sentimento de raiva, de fúria, de ira, respire fundo. Solte. Veja a sua vida.
sem raivas, sem ódios, com mais lucidez e sabedoria. Junte as mãos. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.